O capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, nós estamos lendo hoje na primeira leitura. No texto separado para a nossa reflexão, tem ali uma evolução, um salto de qualidade no que diz respeito à mentalidade do homem do Antigo Testamento. A ideia de que o pai pudesse transferir culpa para os seus filhos, de que o pecado dos pais fosse castigado dos seus filhos, de que as gerações pudessem pagar pelas faltas, pelas falhas e erros dos seus antepassados, era muito presente em Israel. Com esse texto de Ezequiel, há um avanço no sentido de Ezequiel deixar claro que a responsabilidade é individual. O ditado utilizado por Ezequiel e dito que Ezequiel, na sua profecia, questiona, mas era muito comum em Israel, os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados ou cariados, para dar essa ideia de transferência de culpa. Bonito é que Ezequiel disse não, cada um é responsável pelos seus atos. O pai não transfere culpa para o filho, e o filho não precisa assumir fardos do pai e nem transferi-lo para os seus filhos. Há aqui, portanto, uma ideia de responsabilidade individual que está muito associada à ideia de que nosso coração diante de Deus e o Senhor que tudo conhece, tudo sabe, tudo vê diante do nosso coração. Interessante que certa vez trouxeram para Jesus um homem que nasceu cego e perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? Vejam que mesmo depois, lá na frente com Jesus, bem depois do profeta Ezequiel, embora o profeta Ezequiel já tivesse resolvido este problema, do ponto de vista da cultura dos judeus, ele ainda estava presente, né? Porque perguntaram, quem pecou, ele ou os seus pais? Quer dizer, esse camarada nasceu cego, ele não teve tempo de fazer nada para estar sendo castigado. Então, naturalmente, ele está pagando por alguém que fez alguma coisa errada. Por isso a pergunta. Jesus responde, nem ele, nem os pais dele. Acho que para que se manifeste a glória de Deus, aquele homem foi curado. Eu acho que existe aqui um convite para entender que nós somos livres, estamos diante de Deus com um coração plenamente conhecido por Ele e capazes de construir o bem. Não há sobre nós nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de pena antepassada, nenhum tipo de responsabilidade de outra pessoa que se coloca sobre nós no sentido de entender que nós estamos arrastando aquilo que em algumas religiões ou algumas seitas paracristãs se chama de karma, a ideia de uma culpa transferida. Nós somos livres e responsáveis, o que nos coloca muito diante do nosso Deus numa relação assim, de coração para coração. Por isso, por exemplo, no finalzinho do texto de Ezequiel, ele sugere que se peça um coração novo e um espírito novo. O salmo que responde a essa leitura, o Salmo 50, diz, dar-vos-ei um novo espírito, um novo coração, e o salmista diz assim, dai-me, Senhor, um coração que seja puro, dai-me, Senhor, um espírito decidido. Peçamos ao Senhor, no dia de hoje, o coração de criança, sugerido no texto do Evangelho, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Não é pelo fato de ser criança, mas é pelo fato de que o coração da criança tem um pouco dessa liberdade, dessa gratuidade, dessa relação de paternidade e filiação, sem interferências, sem preconcepções, sem desencontro. Eu estou diante do Pai que cuida de mim, o Pai cuida de mim, eu confio nele, procuro obedecê-lo e vivo na presença de Deus. Desejo a todos um sábado abençoado.